Ezequiel capítulo 33, verso 30, diz assim a palavra do Senhor: quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, fala como um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambicionam lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém. Pai, essa é a tua poderosa palavra que acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração através da tua palavra, e que em nome de Jesus sejamos edificados, transformados, ministrados nessa noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesta noite sobre a importância de aplicarmos a palavra de Deus a cada área, a cada aspecto da nossa vida. O texto que nós aqui no versículo de número 30 capítulo 33, perdão, a partir do verso 30 até o 33, nos fala do povo de Israel que ia até o profeta, supostamente para ouvir através do profeta a palavra do Senhor, através da boca de Ezequiel, mas o texto diz que eles não colocavam a palavra de Deus em prática. Eles ouviam, mas não colocavam a palavra de Deus em prática, ou seja, eles viam o mensageiro de Deus como se o mensageiro de Deus fosse apenas uma forma de entretenimento. Olha o que diz no verso 32, diz assim: eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra, ou seja, não as pratica. Então a mensagem que o profeta estava pregando, trazendo para eles, a mensagem de Deus, que Deus havia enviado o profeta Ezequiel para trazer ao povo de Israel, eles estavam vendo aquele mensageiro como se o mensageiro fosse apenas um instrumento de entretenimento. Eles ouviam as mensagens, ainda que parecessem mensagens bem firmes, eles estavam ouvindo como se fossem canções, apenas como uma forma de entretenimento, apenas para se divertir, apenas para estar por dentro de alguma coisa diferente, alguma coisa nova, mas não tinham intenção, e Deus denuncia isso através do profeta, eles não tinham intenção alguma de colocar a palavra de Deus em prática. E o que é colocar a palavra de Deus em prática? O que é praticar a palavra de Deus? É entender que esta palavra é verdade, é a verdade de Deus, e aplicar esta palavra sobre nossa vida, sobre cada área de nossa vida, aplicar a palavra de Deus sobre os nossos relacionamentos, aplicar a palavra de Deus em nossa família, em nosso casamento, na nossa vida social, na nossa forma de lidar com as pessoas, enfim, em tudo, em nosso interior, em nosso caráter. É aplicar a palavra de Deus, é praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, é executar aquilo que a palavra de Deus nos ensina, pela graça do Senhor Jesus Cristo em nós. Então, quando nós ouvimos a palavra, nós temos uma grande responsabilidade de colocar a palavra de prática. E o que acontece com as implicações de não colocar implicações de não praticar a palavra de Deus? Nós vamos ver algumas delas. É que quando nós não praticamos a palavra de Deus, nós podemos cair ou entrar em ruína diante das adversidades da vida. Jesus nos conta uma parábola bem interessante em Mateus capítulo 7. Eu queria que você, se possível, abrisse a sua Bíblia então em Mateus capítulo 7. Olha o que diz Mateus 7, verso de número 24. Jesus está falando, ele diz assim, Mateus 7, 24:
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que Jesus está nos ensinando nesse texto? Sobre a importância de colocarmos a palavra de Deus em prática, ou de aplicarmos a palavra de Deus às nossas realidades diárias. Jesus está nos ensinando que quem não pratica a palavra vai cair diante das adversidades da vida. Essas adversidades da vida que são representadas aqui nesse texto que Jesus nos ensina, são representadas através da correnteza dos rios, da força dos ventos, da chuva torrencial que cai sobre aquela casa, ou seja, daquela tempestade. E aí Jesus fala sobre dois fundamentos: um é a rocha, o outro é a areia. Jesus diz que aquele que coloca a palavra de Deus em prática, aquele que ouve a palavra de Deus e aplica a palavra de Deus à sua vida diária, esse será comparado a um homem sensato, a um homem prudente, a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando vieram os vendavais, as tempestades, as adversidades da vida, a casa que representa a vida da pessoa, a família, enfim, tudo que está relacionado com a vida daquela pessoa, permanecerá de pé depois que passarem todas essas intempéries, todas essas adversidades. Aí ele diz de um outro fundamento, que é a areia. Aquele que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, como nós dizemos de forma bem coloquial, entra por um ouvido e sai por um outro, ou seja, ouve a palavra de Deus apenas para adquirir conhecimento, ou entretenimento, ou porque não tem nada, entre aspas, melhor para fazer, ou ouve apenas ou por ouvir, mas não está disposto a praticar, não está disposto a aplicar a palavra de Deus à sua vida cotidiana, à sua realidade de vida. Jesus disse que esta pessoa, quando vierem os vendavais, intempéries da vida, chuva, a correnteza dos rios, a casa cai. E Jesus chega a dizer algo muito sério, ele diz: e é grande a ruína, e é grande a queda. Então, não praticar a palavra implica em não permanecer de pé diante das mais terríveis adversidades que a vida muitas vezes nos impõe. Então nós temos a responsabilidade, nós temos o desafio de, pela graça do Senhor Jesus Cristo, aplicar a palavra de Deus à nossa realidade, aplicar a palavra de Deus à nossa vida, examinar as Escrituras, não simplesmente para adquirir conhecimento. A Bíblia não nos foi dada com o único propósito de aumentar o nosso conhecimento intelectual, não, a Bíblia nos foi dada para que ela pudesse ser instrumento de Deus para transformar a nossa vida, Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela vai trazer para nós o confronto da verdade. A verdade nos confronta, mas é um confronto em amor, porque ela está recheada de verdade e ao mesmo tempo imergida no amor e na graça de Deus. Significa que quando nós somos confrontados com essa verdade e amor, e nós nos abrimos para essa verdade da palavra e para esse amor de Deus que é nos revelado na palavra do Senhor, o que acontece? Nós somos transformados, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 3, verso 18, nós somos transformados de glória em glória, como pela imagem do Senhor. Há uma transformação, há uma mudança quando nós nos abrimos para aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Mas infelizmente o contrário também é verdade. Quando nós, ao ouvirmos a palavra, nós endurecemos o nosso coração, nós fazemos o nosso coração como diamante, como pedra dura, como rocha, para que a palavra não penetre, para que a palavra não entre, para que a palavra não promova mudança, as mudanças necessárias. O que acontece? Nós não suportaremos diante das adversidades da vida, não é? E nós não suportaremos nem subsistiremos diante do juízo que virá. Então nós precisamos entender isso. É preciso não apenas ouvir, não apenas conhecer, mas é preciso também aplicar a palavra de Deus à nossa vida. O Senhor nos ensina muitas coisas sobre isso. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 22, eu queria que você rapidamente abrisse aí a sua Bíblia, em Tiago capítulo 1, versículo de número 22,
Tiago, capítulo 1, verso 22, um texto muito precioso, que nos fala sobre a importância também de colocarmos a palavra de Deus em prática. Logo depois da epístola aos Hebreus, a epístola de Tiago, capítulo de número 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que interessante, quem não pratica a palavra está sujeito a auto-engano. Quem não pratica a palavra, que não aplica a palavra de Deus à sua realidade de vida, está sujeito a auto-engano, está sujeito a auto-enganar-se. E quantas pessoas e quantos de nós, mesmo dentro da congregação, mesmo dentro da comunidade de fé, quantos de nós estão se auto-enganando, achando que somente o fato de conhecermos a Bíblia, ou de termos ouvido tantas e tantas pregações, ou de termos lido a Bíblia em algumas vezes ou muitas vezes, só isso é suficiente. Não é. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus opere em nós os seus efeitos poderosos, como diz a Bíblia nesse texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 22, nós precisamos permitir que a palavra mude o nosso interior, não apenas ouvir, como disse já, entrar por um ouvido e sair por outro, porque se nós fizermos isso, se nós ouvirmos a palavra e nós não a praticarmos, nós estamos cometendo auto-engano, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E pior do que ser enganado por outras pessoas, pior do que ser enganado por terceiros, é nós enganarmos a nós mesmos. Então nós precisamos ter esse cuidado de entender se nós estamos nos enganando a nós mesmos, somente ouvindo, somente fingindo conhecer, mas não colocando a palavra de Deus em prática. Ok? Quando nós não praticamos a palavra do Senhor, quando nós não colocamos a palavra de Deus em prática, nós corremos o risco de nos esquecer do que nós recebemos através dela, que é a imagem de Deus em nós, que é o reflexo da imagem de Deus em nós. Olha o que diz o versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, olha só, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então Tiago está fazendo aqui uma analogia, uma comparação. Ele diz: alguém que ouve a palavra, mas não coloca em prática, é comparado com o homem que ele chega no espelho e ele vê o seu rosto natural, e depois ele sai dali e se esquece da sua aparência. O que ele está dizendo? A palavra gerou em nós uma imagem, a imagem de Deus. A palavra reflete em nós a imagem de Deus, porque o que ela vai fazendo? Ela vai nos confrontando com verdade e graça, nós somos confrontados com verdade e graça, à medida que nós examinamos a palavra, à medida que nós ouvimos a palavra, à medida que nós nos expomos à pregação da palavra de Deus, do Evangelho. Então nós somos expostos a essa verdade e graça, essa verdade e amor, e isso, quando nós nos abrimos, vai nos transformando, nos confronta para uma mudança. Então, por exemplo, você está magoado com alguém que te feriu, que te machucou, que falou mal de você, que te caluniou, você está com raiva, você está magoado, você está ferido, você, está indisposto a perdoar esta pessoa, mas aí a palavra de Deus vem ao teu coração, e a palavra ministra a você que você deve perdoar. O que acontece? Quando você percebe, quando você recebe essa palavra que te confronta, mas ao mesmo tempo ela está emergida em amor, encharcada de amor, então essa mistura de verdade com amor que nós temos na palavra, quando nós nos abrimos para isso, vai mudar o nosso coração, e aí você, pela graça do Senhor, perdoa esta pessoa que te ofendeu. Não que você tenha capacidade em você mesmo, mas pela graça de Deus em você, você perdoa. Então você é mudado, você cresce, você passa por uma experiência de transformação, de melhoria da sua vida. Você sai de um nível e sobe em outro nível, vai para um outro nível na sua vida cristã, na sua vida espiritual. Então a palavra, ela vai gerando essa imagem, ela vai refletindo essa imagem de Cristo em você. Ela vai limpando você da cultura do mundo,
ela vai implantando dentro de você a cultura do reino de Deus, essa cultura de fé, essa cultura da graça, ela vai implantando isso dentro de mim e de você. Então, quando nós apenas ouvimos, mas nós não colocamos em prática, o que acontece? Nós nos esquecemos daquilo que nós estamos recebendo através dela, que é esse reflexo da imagem de Deus, porque a palavra vai trabalhando em nós de tal maneira, que nós vamos a partir desse trabalhar da palavra, nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus, vamos refletindo a imagem do Senhor em nós, refletindo a imagem do Senhor em nós, pelo trabalhar da palavra de Deus em nós. Lembra de Pedro? Mesmo tentando negar Jesus, ele não conseguia, porque as pessoas reconheciam que ele era um discípulo de Jesus, porque as pessoas reconheciam que ele havia estado com Jesus, ele havia estado suficiente com Jesus, tempo suficiente com Jesus, ouvindo e sendo ministrado pela palavra de Jesus, que mesmo em um momento de fraqueza, mesmo tentando negar Jesus, ele não conseguia negar a sua identidade de um discípulo, de um cristão, de alguém que andava com Jesus. Mesmo tentando negar, a mulher disse: você é um deles, porque a tua forma de falar te denuncia. Então, quando nós estamos sendo trabalhados pela palavra, nós estamos andando tanto tempo com Jesus, recebendo tanto da sua palavra e colocando essa palavra em prática, o que vai acontecer? A nossa forma de ser vai nos denunciar, vai denunciar a nossa identidade, a nossa forma de falar, o nosso comportamento, como nós agimos, vai denunciar quem nós somos, discípulos de Cristo, vai refletir para as pessoas a imagem de Deus em nós. Mas se nós não colocarmos a palavra em prática, o texto diz que essa imagem de Deus, ela não é refletida nitidamente em nós. Por quê? Porque nós estamos nos recusando a aplicar a palavra à nossa vida, a aplicar a palavra à nossa vida cotidiana. Deus quer que você reflita a imagem dele no seu casamento. Deus quer que você reflita a imagem dele para os seus filhos. Deus quer que você reflita a imagem dele para a sua vizinhança. Deus quer que você reflita a imagem dele lá no seu local de trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua escola, aonde você estiver. Deus quer que você influencie, impactando com a imagem dele em você, sabe, sendo aquilo que ele quer que você seja, um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, alguém que ama, alguém que perdoa, alguém que pela graça do Senhor Jesus é capaz de andar segundo a Bíblia, alguém que pela graça do Senhor Jesus é capaz de estender as mãos e ajudar aquele que precisa de ser ajudado, alguém que pela graça do Senhor Jesus é capaz de falar a verdade em amor para ajudar as pessoas a se reconectarem com Deus, alguém que pela graça do Senhor Jesus Cristo traz a cultura do reino dos céus para a terra aonde quer que esteja. E isso só é possível quando a palavra de Deus produz em nós os seus efeitos, que nós damos ouvido à palavra e colocando essa palavra em prática, então nós refletimos a imagem de Jesus. Mas se nós não colocarmos a palavra em prática, olha o que a Bíblia diz, vou ler de novo para você, porque se alguém, Tiago 1:23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, apenas ouve, mas não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era a sua aparência. Então ele olha no espelho e vê no espelho o seu rosto natural. Nós, pelo contrário, quando nós olhamos na palavra, nós não vemos o nosso rosto natural, nós vemos o rosto de Cristo. A luz de Cristo, a palavra de Cristo brilha em nós, e quanto mais próximos dessa palavra, quanto mais nós ouvimos, meditamos e aplicamos esta palavra na nossa vida diária, mais iremos refletir Cristo, mais iremos refletir a imagem de Cristo. Então você marido, deve refletir a imagem de Cristo para a sua esposa. A sua esposa deve olhar para você e ver em você a imagem de Cristo refletida. Ela deve olhar para você e ver Cristo em você. A pergunta é: a sua esposa está vendo Cristo em você ou vendo o outro ser em você? Quando você marido, olha para sua esposa, você, esposa, precisa refletir Cristo para o seu marido. A pergunta é: o seu marido vê Cristo em você ou vê um outro ser? Você que é pai, precisa refletir Cristo para os seus filhos. Os seus filhos, quando olharem para você, precisam ver Cristo em você. E os filhos e os
precisam refletir Cristo para os seus pais. E aonde nós estivermos, nós precisamos refletir Cristo. E isso é possível pela prática da palavra. E não é algo pesado, queridos. É algo que é feito por meio da graça de Deus em nós. Nós somos árvores frutíferas e vamos produzir esse fruto de aplicar a palavra de Deus à nossa vida diariamente. Então, quando nós não aplicarmos a palavra, quando nós não praticamos a palavra, o que acontece? Segundo Tiago 1, 23 e 24, nos esquecemos da nossa identidade em Cristo, nos esquecemos da nossa aparência em Cristo, nos esquecemos que nós estamos refletindo Cristo, nos esquecemos da imagem de Cristo que deve ser refletida em nós. Sabe o que a Bíblia nos fala em 1 João capítulo 2, verso 6? A Bíblia diz assim, em 1 João 2, 6, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. É a nossa missão de vida, é andar como Jesus andou, pela graça do Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia. Quarta coisa, quem não pratica a palavra, não será abençoado naquilo que realizar. A prática da palavra de Deus me torna próspero no propósito de Deus para a minha vida. Olha só, a prática da palavra de Deus me torna próspero dentro do propósito de Deus para a minha vida. Tiago 1,25 diz assim: aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, isso é uma referência à palavra de Deus, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado naquilo que realizar. A palavra bem-aventurado significa abençoado, bendito. Será bem abençoado, será bem-aventurado naquilo que realizar, porque aquilo que realiza dentro da vontade de Deus, e por isso prospera. Porque aquilo que realiza dentro do propósito de Deus, e por isso é bem sucedido no que realiza. Porque não realiza nada fora do propósito de Deus, nada fora da vontade de Deus, porque a sua vida, a sua vontade, a sua alma, os seus sentimentos estão alinhados com a verdade revelada na palavra. E então, por estar alinhado na verdade da palavra, o que acontece? O que realiza de acordo com a vontade de Deus, realiza de acordo com a palavra de Deus, e por isso prospera no propósito de Deus para a sua vida. E aqui eu não estou falando de prosperidade como sinônimo apenas de recursos financeiros, não é isso. Prosperar aqui, eu estou dizendo prosperar no sentido de você estar integral dentro do propósito de Deus para a sua vida, você está pleno dentro do que Deus sonhou para você, como pessoa, como família, como indivíduo, como ministro do Senhor. Você está integral, você está pleno, você está vivendo plenamente, portanto, realizado no propósito de Deus para a sua vida. Ok? Então, quando você não é praticante da palavra, apenas um ouvinte, você não prospera no que você realiza, porque o que você realiza não está dentro daquilo que Deus planejou para você. Mas quando você coloca a palavra de Deus em prática, quando você aplica a palavra de Deus à sua vida, o que vai acontecer? Você vai prosperar dentro do propósito de Deus para a sua vida, você será bem sucedido dentro do que Deus está sonhando para você, desejando para você, você será bem sucedido. Como disse Jesus, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito sobre mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus disse para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Isso era a verdadeira prosperidade. Ele estava no centro da sua vocação, no centro do propósito do Pai, no centro do chamado do Pai para a sua vida. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Josué 1, 8, olha o que diz a palavra. Josué é o livro logo depois de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 8, há uma palavra muito interessante, muito poderosa. Olha o que diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, olha só, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha o que Deus está dizendo para Josué. Deus está dizendo para Josué, você vai falar deste livro da lei, você vai falar dele,
E nós pensamos que falar é só falar para outras pessoas, muitas vezes é falar para nós mesmos. É falar em voz baixa para nós mesmos, é sussurrar a palavra, é um murmúriozinho da palavra, é você sussurrar a palavra, é você falar a palavra para você. Ele diz, você vai falar desse livro da lei. Aí ele diz, e você vai meditar nele de dia e de noite. Então eu vou estar falando para outros e também para mim mesmo, eu vou estar meditando nesta palavra de dia e de noite. O texto diz que eu preciso meditar, refletir sobre aquilo que eu estou ouvindo, sobre aquilo que eu estou lendo, sobre aquilo que eu estou examinando, é refletir, é ponderar, é pensar a respeito daquilo. Ou seja, eu não leio a palavra, eu não devo ler a palavra e me esquecer. Eu leio a palavra apenas, por ler, apenas por desencargo de consciência, ou vou ao culto apenas por desencargo de consciência, ou ouço uma pregação como essa apenas para desencargo de consciência. Não, é ouvir e eu preciso agora meditar. O que é meditar? É pensar a respeito, é refletir, é ponderar, né? É pensar nisso quando eu estiver em outros momentos, é pensar sobre o que eu ouvi. Mas para que eu preciso falar da palavra? Por que eu preciso meditar na palavra? O texto continua, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Ou seja, eu preciso falar, eu preciso meditar na palavra com um propósito, que ao meditar, que ao falar, eu tenho o cuidado de fazer o que está escrito. Eu tenho cuidado de colocar em prática, eu tenho cuidado de aplicar a palavra, a revelação da palavra à minha vida. Aí o texto continua dizendo, se eu fizer isso, ele diz, farás prosperar o teu caminho, a tua jornada será próspera, o teu caminho será próspero, e você será bem-sucedido. Ou seja, quando eu pratico a palavra, eu prospero dentro da vontade de Deus para a minha vida, eu sou abençoado, eu sou próspero dentro daquilo que Deus está sonhando para mim. E eu não estou falando de prosperidade aqui como sinônimo do sucesso que o mundo diz, porque você pode ter uma ideia de sucesso equivocada, e você pode estar lá no topo do sucesso, quando chegar lá descobrir que você estava na parede errada, por assim dizer. Você subiu na parede, usou aquela escada, e você chegou ao topo, e quando chega no topo descobre que não era a parede, você estava na parede errada. Ou seja, eu não estou falando sucesso como o mundo vê sucesso, eu estou falando sucesso como está no centro do chamado de Deus para a sua vida. Ok? José foi um sucesso, Abraão foi um sucesso, Jesus foi um sucesso, João Batista foi um sucesso. Mas observe que o paradigma de sucesso na Bíblia é diferente do paradigma de sucesso do mundo. Não confunda. Então, quando eu estou falando de prosperidade, eu estou me referindo a você ser pleno, integral naquilo que Deus está sonhando para você, idealizando para você, dentro do propósito de Deus para a sua vida, dentro do propósito de Deus para você. E quando você cumpre a palavra, quando você aplica a palavra de Deus à sua vida, você é próspero, você prospera, você é bem sucedido naquilo que Deus sonhou para você, naquilo que Deus planejou para a sua vida. Aleluia. Salmo capítulo 1, olha, o Salmo capítulo 1 vai confirmar a ideia de Josué capítulo 1, Salmo capítulo 1, verso 1 e 2 e 3, vamos ver rapidamente, Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, olha só o que diz essa palavra, que palavra poderosa, diz assim a palavra do Senhor em Salmo 1, olha o que diz, bem-aventurado, mais uma vez a palavra bem-aventurado aparece e significa abençoado, feliz, ok? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, olha o que esse homem faz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor, o seu prazer está aqui, e na sua lei medita de dia e de noite. Então olha o que acontece, que alguém que tem prazer na palavra do Senhor, medita na palavra de dia e de noite. O texto continua, verso 3, ele será como árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aleluia! E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, se alguém medita na palavra de dia e de noite, se alguém se dispõe a ouvir a palavra e permitir que a palavra de Deus transforme a sua vida, mude a sua vida, mude os seus conceitos, seus preconceitos e seus conceitos, mude os seus paradigmas mentais, mude a sua cultura para uma cultura do reino dos céus, permita que a palavra de Deus mude a sua vida de dentro para fora, permite que a palavra de Deus implante nele a imagem de Cristo, de tal maneira que ele reflita a imagem de Cristo aonde for, permita que a palavra de Deus faz dessa pessoa uma pessoa melhor a cada dia. O que vai acontecer? O texto diz que esta pessoa será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, não uma árvore no deserto, não uma árvore seca, ressequida, sem folhas, morta, sem vida, que não dá frutos, não, uma árvore plantada junto à corrente de águas, uma árvore que não tem as suas folhas murchas, uma árvore que exala beleza, mas não apenas isso, uma árvore que dá o seu fruto na estação certa, que dá o seu fruto no tempo certo. Escute isso, se você meditar na palavra de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, se você praticar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na sua vida diária, você vai dar fruto no tempo certo, você vai frutificar no tempo certo. Tenha paciência. Pastor, mas parece que eu estou tão aquém do que Deus tem sonhado para a minha vida, do que Deus tem planejado para a minha vida, eu não me sinto frutificando, eu não estou frutificando, eu não me percebo fruto na minha vida, como eu gostaria de dar. Continue meditando na palavra, continue aplicando a palavra de Deus na sua vida, que no tempo certo, na estação própria, você vai frutificar, no tempo certo, na estação própria, você vai dar frutos. Então o texto diz que você vai frutificar, e tudo quanto fizer, olha que tremendo isso, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Olha que maravilha, você recebe esta bênção sobre a sua vida, tudo quanto fizer será bem sucedido. Por que você será bem sucedido? Você terá êxito, porque você estará no centro da vontade de Deus para a sua vida, e você cumprirá o propósito de Deus para a sua vida. Não queira o sucesso de outros, queira o sucesso que Deus planejou para você, porque o sucesso de outros podem destruir você se você buscá-lo, mas Deus tem um sucesso específico para a sua vida, Deus tem um propósito específico para a sua vida, e Deus quer que você seja bem sucedido dentro daquilo que Ele sonhou, planejou para a sua vida, cada área da sua vida. Então, medite na palavra, ouça a palavra, mas não esqueça o que ouviu, não esqueça o que meditou, coloque em prática, aplique a palavra, deixe a palavra refletir Cristo em você, deixe a palavra fazer com que o perfume de Cristo seja exalado na sua vida, e sabe o que vai acontecer? Você será muito abençoado, você será muito abençoado e muito próspero em tudo que fizer, porque tudo que fizer fará dentro da vontade de Deus para a sua vida. Amém, queridos? Amém, queridas? Então essa é a palavra de Deus para você hoje, para mim. Amém? Foi a palavra que Deus me deu essa semana para ministrar nessa quarta-feira. Eu preciso praticar a palavra, não apenas ouvir. Não sejamos como o povo de Israel, que pareciam estar interessados na palavra, mas não colocavam em prática. Não vamos fazer como o povo de Israel, que iam até o profeta Ezequiel para ouvir a palavra de Deus, para receber a palavra de Deus, mas como o próprio Deus denunciou, eles estavam fazendo do profeta apenas um instrumento de entretenimento, apenas queriam ouvir as mensagens como canções de amor, como canções românticas, apenas para aquecer as suas almas, apenas para entreter as suas almas, mas não tinham desejo real de colocar em prática e aplicar. Não sejamos como o povo de Israel naquele período tão difícil, tão desafiador que eles passaram, que foi o período da entrada no cativeiro babilônico. Não sejamos como o povo de Israel naquele período, mas sejamos como o próprio Cristo, que disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito de mim, estou aqui para fazer a tua vontade. Que nós possamos ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus à nossa vida diária, e permitir que essa aplicação da palavra de Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, mude as nossas vidas cada dia para melhor, para que cada dia nós possamos a cada dia nos tornar mais e mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo e refletir a imagem de Cristo aonde nós estivermos.
aonde nós estivermos, nós precisamos refletir a imagem de Jesus. Seja o contexto que Deus nos inseriu, lá no nosso trabalho, na faculdade, em nossa casa, aonde quer que Deus tenha nos colocado, nós precisamos refletir a imagem de Cristo. E isso é possível por meio da graça de Deus, aplicando a palavra às nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe essa palavra no meu coração e no seu coração, em o nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça maravilhosa, para que pela sua graça nós possamos colocar a palavra em prática. Nós não conseguimos sozinhos. Jesus disse em João 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Isso é uma grande verdade. Nós não podemos fazer absolutamente nada sem Jesus. Não é possível praticarmos a palavra sem Jesus. Não é possível só por força de vontade. A gente precisa da graça dele. A gente precisa da ajuda dele. Então que nós possamos pedir nessa noite, dizer: Senhor, me ajuda. Eu não consigo sozinho.